Fala, seres humanos, e aí, como que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Vamos aqui para mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje aqui, que a gente está aqui, né, que eu trouxe, vamos falar sobre lógicas e linguagens C. Os primeiros passos do mundo da programação, absoluto zero, até uma construção de um algoritmo. Vamos falar de mais didáticas de forma leve. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários também aí, que estarei respondendo aí. E bora, né? Então, primeiramente, antes da gente começar a querer criar nossos primeiros algoritmos, nossos primeiros códigos, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Vou aproximar o microfone. Aí, aproximei o microfone. Existe uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que é sobre a lógica, né? Então, o que seria a lógica de programação? Bom, computadores não são inteligentes sozinhos. Eles apenas seguem instruções perfeitamente ordenadas. Uma receita de bolo. A lógica de programação é a arte de criar essas instruções passo a passo para resolver um problema específico que a gente tem. Por isso que muitas vezes a gente chama, brinca, ou assim, fala que o programador é um pedreiro de software. A gente resolve problemas, a gente constrói soluções porque resolvem problemas. Bom, pense nisso como uma receita de bolo, deve ter uma ordem correta. Se você colocar no forno antes de bater a massa, vai dar erro. Como eu tinha explicado antes, é uma instrução de passos ordenadas que, dependendo da ordem que segue, dependendo do tipo de instrução, do tipo de ação, pode dar muito certo ou muito errado também. Bom, essa forma estruturada de pensar é universal, dependendo da linguagem que você vai usar depois. Ou seja, é importante a gente entender a lógica, porque independente de qual linguagem a gente está trabalhando, de qual framework, do que a gente quer fazer, as linguagens seguem tudo o mesmo padrão, as linguagens de programação seguem tudo o mesmo padrão. Vão ter coisas específicas, coisas melhores em uma e outra, mas essas são coisas mais avançadas que quem está no começo agora não precisa se preocupar. De forma geral, a estrutura, a base de todas elas são as mesmas. Então não precisa, por agora, se estressar com esse quesito. Foca em lógica, aprende lógica, que isso vai te dar um passo enorme. Assim. Vejo gente que está bem mais tempo aí na área e que ainda não dominou a base, o que é muito importante. Mas bora lá, por que a gente precisa aprender, né, a linguagem C? A linguagem C é a mãe de todas. C é a base para muitas outras linguagens modernas que a gente conhece hoje na atualidade, sendo elas o C++, o Java, o Python, o JavaScript. Entendendo C, você vai entender a raiz da computação, uma linguagem extremamente importante que a gente vê em jogos, a gente vê em muitas aplicações, ainda mais aplicações de sistemas embarcados, que são sistemas que não têm acesso à internet, né? Ela é muito importante. Além dela ser também de fato super rápida, ela se comunica quase diretamente com o hardware do computador. O processador, que seria o processador e a memória, é usada em jogos e sistemas operacionais, né? Antes de a gente ter de fato um C, a gente tinha outras linguagens que não eram lá muito boas de entender. Inclusive, até na faculdade, eu vi sobre o Assembly, gravei alguns vídeos para vocês aí sobre. O Assembly é uma linguagem que eu vou estar fazendo um vídeo melhor sobre, mas linguagem coisinha complicada, que tá ali de 1 para 1 pro código binário. No compilador você consegue ver cada instrução em binário do Assembly, né? Mas bom, a linguagem C também, ela constrói a base. Você não esconde as complexidades do computador de você. Aprender C transforma você em um programador muito mais forte e consciente do que você está fazendo. Por exemplo, eu amo Python, acho o Python incrível, essa linguagem, gosto mais. Mas o Python esconde muita coisa de você, muita coisa feita por debaixo dos panos. Tem muitas funções já pré-prontas, de ordenação, de muitas coisas. Na linguagem C não, você constrói praticamente quase tudo ali na mão. E bom, como que a gente começa com o famoso Hello World? Em C é fácil, é tranquilo, não tem muito segredo. Em programação é uma tradição que a gente tem, né? Quando a gente começa a aprender, é o nosso primeiro Olá Mundo, né? Nós vamos imprimir um Olá Mundo na tela. Veja como é a anatomia de um programa simples em si aí na tela, como vocês podem ver. Inclusive acho que tá meio desorganizado aqui. Eu devia arrumar isso aqui melhor, mas deixa eu ver se eu consigo. Não tô conseguindo arrumar. Tá, enfim.
Aqui não tá indentado. Isso aqui devia ficar na linha de baixo, mas ok. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Não consigo arrumar aqui. Mas enfim, a gente inclui a biblioteca, depois a gente inicializa a função main. Dentro da função main a gente escreve o nosso código e no final dá um return 0. Para que esse return 0? Não precisa saber agora. Isso é a coisa mais pra frente aqui, ó. Então, deixa eu ver se consigo escrever com lápis aqui, ó. Então, primeiro a gente escreve mais ou menos aqui esse include. E aí embaixo a gente começa a fazer a função main. E a função main tem... Dá pra diminuir. Nossa, tá muito grosso esse negócio. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Tá, então a gente escreve o include aqui em cima. Depois a gente escreve a nossa função main. Int main. Blá blá blá. Aí aqui a gente abre esse aqui, ó. Esse bagulho aqui, ó. Então... acho que não tem espaço aqui pra baixo. E depois que a gente abre isso, a gente... Aperta. Aí, depois que a gente abre esse negócio aqui, entre um e outro aqui, ó, entre esse, tá, entre esse, vamos, entre esse e esse, a gente escreve o código. Pode dar uns passos aqui, não precisa ficar tudo junto assim não, na mesma linha. Pode dar uns passos pro printf e tal. E o return 0, por agora, a gente não precisa saber. Isso aqui só precisa saber que tem que pôr, precisa colocar. E nunca esquecer do ponto e vírgula no final. Então a gente dá um printf com as aspas, hello world, o barra n para dar o espaço, para dar o espaçamento, o ponto e vírgula que a gente tem que ter, né? E o return 0 na linha de baixo. E aí a gente dá nosso primeiro hello world. Apagar isso aqui tudo, aí beleza. Então isso aqui é o começo, assim, você está começando a pegar o jeito, né? E bom, agora eu vou falar sobre o que são as variáveis, né? As caixinhas de dados. O que são? Vamos imaginar variáveis como caixas etiquetadas. Na memória do seu computador, você guarda um valor dentro dessa caixa, dá um nome a ela e o computador lembra desse valor para você usar ela no futuro, depois. Vai criar caixa em C, né? É muito simples, você precisa dizer qual é o tipo de coisa que vai entrar nela. Você define o tipo. Calma aí. Pegar aqui. Você define o tipo. Deixa eu dar aqui de lado que eu não consigo enxergar. Então, o tipo dela. Aí ela vai guardar um inteiro. Então, define isso. Em Python, a gente não tem isso. Ela é francamente tipada. Então, ela não tem isso aqui de forçar tipagem e tal. Ela vai ser o que você colocar. Se colocar um inteiro, vai ser um inteiro. Se colocar uma string, vai ser uma string. Um float com pontos flutuantes, pontos com vírgula, vai ser isso, né? Em JavaScript, a gente tem o TypeScript que nos ajudam a fazer isso, né? A deixar... a força uma tipagem. Bom, enfim. Mas em C, você precisa necessariamente especificar o tipo dela. São nas coisas interessantes, nas coisas curiosas. Então, int para inteiro, float para números quebrados, né, números com vírgula, e char para caractere, uma única letra, um único símbolo, como vocês podem ver. E aí tem outras, string, double, tem big double, tem várias aí. Mas essas aqui são umas bem comuns que a gente vai ver por aí, né? E além delas também tem outra coisa muito importante que se chama operadores matemáticos e lógicos. Quem aí já passou pela escola tudo, já viu isso aqui demais na conta, ou quem também já passou por essa matéria da faculdade já viu isso demais também. Na programação, isso é uma das coisas mais importantes assim, pra gente usar em verificação e usar muitas coisas. Bom, então vamos para os matemáticos primeiros, né? Que são esses símbolos aqui, ó. Que é mais, menos, multiplicação e divisão. Não dá pra dar um Ctrl Z aqui? Não dá pra dar um Ctrl Z. A borracha é meio bugada, tá? Eu aperto... todos são bem bugados. Seleciono... meio estranho, beleza. Que são esses símbolos... Meio barcos por cima do negócio. Aqui, ó. Vamos fazer uma linha reta. Aí, isso aqui. Que são a soma, né? Subtração, multiplicação e a divisão. E a gente utiliza um exemplo de código desse jeito aqui. Que é 5 mais 2, né? Seria 7. Ou a gente substitui isso aqui por vezes. Independente, a gente coloca um desses símbolos aqui
Colocando um desses símbolos, vai executar o que a gente precisa. Outra coisa que a gente tem também é a porcentagem, né? O símbolo de porcentagem. Só que aqui é um pouquinho diferente, assim. Aqui é o resto da divisão. Ou seja, por exemplo, imagina que... Aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. Eu divido 10 por 3. 10 por 3 não tem resto zero, o resto dele vai ser 1. Então, a gente pega o resto. Isso serve, por exemplo, para... eu quero saber se o número é par ou ímpar. Um número par é você pegar o número que você, você envia, você divide por 2. Se o resto for 0, ele é par. Se o resto não for diferente, né? Senão ele é ímpar. Ou você pega um número ímpar, divide por 3, se o resto for 0, é ímpar. Senão é par. Então, beleza. Temos agora os de comparação, que a gente tem como, por exemplo, o igual e o diferente dele, né? Não igual. Então, esse aqui verifica se é igual no C. Quando você coloca 3 iguais, verifica o tipo, se o tipo é igual. 2 verifica mais se é igual mesmo, né? Se um número é igual ao outro. Ou se o número que você está enviando dentro de uma variável é igual a tal número. E o outro é diferença. Se o número que eu estou enviando for diferente do número que eu quero que ele verifique. Sei lá, eu estou construindo um software, uma ferramenta que eu preciso saber se a pessoa é maior de idade ou não. Eu venho aqui, eu tá com idade igual a 18. Ou seja, isso aqui é uma variável, e dentro dessa variável tem algum valor salvo. E esse valor, ele é igual a 18? Igual, né? Se for só um igual, é atribuição. Ou seja, você estaria atribuindo 18, mas não é possível, marca em cima. Estaria atribuindo 18, vamos ver, o mouse é muito difícil, a idade. Senão, você está comparando. Se eu colocar mais um igual aí. Beleza. Vamos ver se eu não esqueci nada, igual. Eu vou falar no final, pra não confundir. Bora continuar. Comparação agora, né? É maior que ou menor que? Né? Maior que ou menor que? Ou seja, eu tenho uma variável. Eu quero saber se o número salvo dentro dessa variável ela é maior que algum número, que alguma coisa, que algum resultado. Maior ou igual. Aqui não coloquei igual, né? Mas quando você coloca o igual, vai ser maior ou igual. Ou seja, pode ser 7.0 para cima. Se for maior, tem que ser maior que 7.0. 7.1 já é maior. 6.9 já ele é menor, ou seja, não entra. Se fosse só menor ou maior. Agora, quando é maior ou igual, pode ser do número para cima ou do número para baixo. Beleza? Esses são os de comparação. Depois vamos ver os de lógica, que é o e e o ou, né? O and e o or. Ou seja, calor e sol, né? Tipo, tá comparando. Tá comparando, não, tá? É lógico. Por exemplo, não sei qual a idade de todos vocês que estão me escutando, mas se vocês já passaram pelo ensino médio, imagino que já tenham visto a tabela verdade. Segue a mesma lógica do e e do ou. Se passaram pelos primeiros semestres na faculdade, já deve ter visto lógica na faculdade também. A mesma ideia do e do ou. O e, as duas variáveis precisam ser true para poder entrar na condição. O ou, pelo menos uma das variáveis precisa ser true, precisa ser 1 para entrar na condição. Segue essa mesma lógica. Então eu posso construir dessa forma. E elas são muito importantes, assim, recomendo você dar uma revisada e tal. Deixa eu até pegar aqui, ó. Se você quiser tirar uma print aí, a foto. Aí. Tirou? Perfeito. Agora vamos entrar em um outro assunto também que é muito importante, muito necessário. Se você não tá entendendo até agora, revisa, volta pra trás e tal. E vamos que vamos, né? Porque é bastante coisa, assim, é bem denso, ao mesmo tempo que são coisas que você vai pegando com o tempo. Com o tempo você vai sabendo, assim, você não vai precisar ter que lembrar qual que é o uso, esse, aquele e tal. Mas beleza. Vamos agora ir para as condicionais, né? Tomando decisões como código, escolhemos caminhos diferentes.
As condicionais são uma das coisas muito importantes. Porque a gente começou a utilizar o if e o else. O if é se, e o else é se não ou não. E tem o else if, né? Aliás, if se, else if é se não se, e o else é não. Tipo, se não for if, é else. É tipo isso. Tá, o if. A luz é igual a vermelha. É igual a vermelha. O teste principal, né? Se essa condição for verdadeira, ela entra daquele bloco. Ela executa o que tá ali dentro, né? Para o carro. No sinaleiro. Beleza, se não, a luz for amarela, se essa luz não for vermelha, ela testa para essa condição, vai entrar dentro daquele bloco e vai executar, né? Então reduza, sei lá, tipo isso. E o else é se não for vermelha e não for amarela, logo a única coisa que vai existir é o verde, pro caso do semáforo, né? Ou seja, o caso padrão, se nenhuma anterior for verdadeira, cai nessa, automaticamente, que é siga. Então se você sabe que se não for nenhuma outra condição, vai ser necessariamente a última ali, o último caso possível, né? Mas pode ser também, pode ter só 3 condições. E se não for nenhuma das 3, o else pode ser, não existe, não tem, não foi achado, não foi encontrado. Coisas desse sentido, entende? Então é muito importante. E você pode escrever, você escreve só uma vez o if e só uma vez o else. Pro mesmo grupo que você quer montar, para aquela coisa específica. Você pode escrever vários if e tal, e vários else também, mas para aquele grupo, para aquela condição, por exemplo, aqui é o sinaleiro, não vou escrever if luz vermelha, if luz amarela, if, porque aí vai entrar se for, né? Não faz sentido. E dependendo da linguagem pode dar problema ou pode nem deixar também, porque o if precisa ter tem linguagem que só deixam criar o if se tiver um else. Tem outras que já deixam criar só o if mesmo também, isso é muito relativo. Mas o else if você pode dizer o quanto você quiser. Só não recomendo você colocar muitos e tal, depois futuramente começa a aprender sobre estruturas de dados, formas melhores de representar isso, ou de escrever isso, usando um switch ou qualquer outra coisa, mas por aí agora vamos só de if, else if e else. Eles são muito importantes para condições e tal. Agora vamos, e lembre-se, revise, importante, teste, abra o código, escreva, isso é importante, não fique só ouvindo. E vamos agora para uma outra coisa que eu acho muito importante também. Por incrível que pareça, já vi gente já trabalhando na área que confunde os dois, que é as condicionais com os laços de repetições. Que são os famosos for, né? O poder dos loops, fazendo o computador trabalhar pesado sem reclamar. Que ele executa uma ação através de uma condição, não tem nada do quantidade de vezes, ele pode voltar para cima e para baixo. Bom, acho que cortou aqui um pouquinho, né? While versus for são as duas condições que a gente possui, né? Eu vou, acho que aqui, ó, aqui tem o exemplo para ambas, né? Tem tanto aqui quanto aqui também. Sabe que isso aqui fica melhor de escrever. Nossa, se eu souber disso aqui antes, tá? O laço while, né? Seria o enquanto, e o laço for é para. Tem diferença, pode não parecer, mas tem uma certa diferença. Então, use quando você não sabe exatamente quantas vezes vai repetir. O loop continua rodando enquanto a condição for verdadeira. Você pode colocar uma condição dentro do while. E ao mesmo tempo que você também pode colocar while true, quando for verdadeiro. E quando você desenvolve o seu código, e em algum momento do código, tu coloca um famoso break. Deixa eu escrever aqui. Break. Que ao colocar isso aqui dentro de um while, um break, ele para imediatamente quando ele chega naquele caso. Senão, vai ficar rodando infinitamente. Caso dentro da condição acabe virando um loop infinito, né? Ou se colocar só true e tal, esqueci de colocar um break. Então aqui, ó, while, enquanto a bateria for maior que 0, chamar a função, né? Usar o celular. Então quando ela chegar a 0, para. Deu pra sacar? Deu pra entender? E o for é para, né? Ou seja, use quando você sabe quantidades exatas de vezes que você quer repetir. Ele já inclui um contador automático embutido na sintaxe. Então, ou seja, o for int i igual a 0
int menor do que 0 e mais. Então, o que seria cada uma dessas etapas? Eu declaro uma variável e já coloco o valor dela como 0. Por quê? Porque as variáveis têm lixos de memória. Ou seja, se você declara uma variável int, sei lá, i só, depois você printa essa variável, você vai ver um número muito grande ali, que tem lixo de memória lá dentro. Beleza. E o que é isso aqui? É a condição que eu tinha mostrado antes, dentro do for. Ou seja, vai executar, vai começar do 0 até ser menor do que 10. Ser menor do que 10, né? Então bateu em 10 e é menor que 10, tá em 10. É menor não, então volta pro 9, então vai de 0 a 9. Se fosse menor ou igual, ia até 10, né? Isso aqui é pra você incrementar. Ou seja, rodou uma vez, comparou, ainda não bateu, rodou de novo. Melhor do que se colocar 10 if, né? Então, é aqui que eu tava falando. Tem gente que confunde, que chega e fala, pra que for? Olha o if aí. São completamente diferentes, assim, propostas de cada um deles. E beleza, e o que você faz quando tá tudo aqui executando bonitinho? Você escreve... perdão, tossi. Beber uma água aqui, ó, se hidratem. É importante, água é muito uma benção. É muito bom a água. Beleza. Então, enquanto está sendo executado, você escreve alguma função, alguma coisa lá dentro, né? Qualquer coisa que você quiser escrever. Aqui, ó, dar pulos. Então vai executar dar pulos na quantidade de vezes até a condição acabar ali, né? E aqui embaixo, cuidado com os loops infinitos que eu tinha mencionado antes. Se a condição de parada nunca for atingida, o seu computador ficará rodando aquele bloco de código para sempre. Dependendo do que você estiver mexendo, se for em algo mais avançado que tem acesso à memória, eu já dei tela azul no meu PC cometendo esse erro. Porque o C, ele mexe diretamente na memória. Então não é uma coisa fácil de... Aliás, é uma coisa tranquila, mas não é uma coisa que te previne tão facilmente como um Java, por exemplo. O Java é mais robusto, não te permite fazer nada sem que dê erros, né? O Python, apesar de esconder muita coisa de você, tem muita coisa que você não consegue ver ou fazer tão facilmente, assim, né? No C, o sol é infinito, meu caro. O céu é infinito. E bom, se você não entendeu nada do vídeo, tá confuso, deixa aí nos comentários, vamos nos ajudar, vamos ver, vamos conversar sobre isso, é muito legal, eu gosto bastante desse assunto. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, é programação, tecnologia em geral, desenvolvimento, criar coisas, desenvolver aplicações, eu acho incrível isso. E aqui eu coloquei uma frasezinha, né? Para dominar um código complexo, não tente resolver tudo de uma vez. Crie pequenos mini programas que resolvem pequenas tarefas. Bom, o próximo passo, né, seria as funções, as functions. Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, para uma próxima etapa. E por enquanto esse vídeo vai ficando por aqui, né? Agradeço a todos vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, né? Aí que você ainda ficou encucado, deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo, dê o like se você gostou, dê o dislike se você não gostou também, tá tudo certo. E pronto. E agora a gente tá pronto para escrever nossas primeiras linhas de código. Comece a baixar aí. Provavelmente eu vou fazer um vídeo ensinando a baixar já diretamente alguma ideia para começar a programar e tal. Mas isso aí são ideias para o futuro. O que vocês acham? Qualquer coisa, chama aí nós. Até a próxima. Falou, pessoal. Tô vazando. Fui.